Olá meus amigos, bem-vindos à nossa 7ª aula sobre pré-história. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como os primeiros habitantes chegaram às Américas. Então, já vou avisando para aqueles que não conhecem nosso canal, entre na nossa playlist, pega o conteúdo desde o início para vocês não perderem nada do que a gente vai falar por aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você já acompanha a gente, curta nosso vídeo, compartilhe, acione o sininho para receber nossas notificações, que vai vir ainda novidade por aí, vai ter muita coisa boa ainda. Então, roda a vinheta que a gente tem muito assunto para falar e não dá para perder tempo. Olá meus amigos, eu sou o professor Hugo Tiburcio e hoje nós vamos falar como esses homens, os primeiros habitantes, chegaram ao nosso continente. A partir dos estudos anteriores, podemos dizer que os primeiros humanos surgiram na África, saíram do continente africano, espalharam-se pela Europa, Ásia e finalmente chegaram à América. Isso em milhares de anos de duração. Um dos grandes desafios da arqueologia é descobrir como se deu o povoamento nas Américas. Como esses primeiros humanos conseguiram chegar a esse continente? Podemos seguir duas hipóteses principais para explicar esse caminho. A primeira hipótese nos leva a pensar que chegaram à América depois de atravessar o Estreito de Bering, ou seja, por terra firme, ou melhor, por gelo e terra. A última glaciação ocorreu entre 25.000 e 9.000 anos antes de Cristo. Alguns pesquisadores acreditam em duas migrações, uma ocorrendo há 14.000 anos e a outra há cerca de 11.000 anos. A segunda já nos leva a pensar que chegaram pelo mar, vindos da Oceania. Após atravessar o Oceano Pacífico, foram navegando de ilha em ilha, em pequenas embarcações, até desembarcarem no nosso continente. Também podemos pensar, ao meu ver, que seria possível aplicar até mesmo as duas teorias juntas. Por que não? Alguns humanos chegando pela América do Norte, outros atravessando e chegando pelo Sul. Tudo é possível. Por isso gera tanta complicação na hora de definir como esses humanos chegaram. E essas teorias vão crescendo e sendo estudadas cada vez mais, para que a gente chegue a um fator comum entre todas elas. Uma das descobertas que veio mexendo com o imaginário e os estudos arqueológicos da presença deste ser humano foi a do arqueólogo brasileiro Walter Neves, em 1999 em Lagoa Santa, Minas Gerais, que revelou ao mundo o fóssil mais antigo de toda a América, um crânio de uma mulher que viveu há cerca de 11.500 anos, recebendo o nome de Luzia, uma homenagem à própria Lucy, que a gente já estudou. Após a reconstrução da face de Luzia pelos cientistas ingleses, seus olhos arredondados, nariz largo, lábios volumosos geraram surpresas, pois suas feições se assemelhavam muito mais aos nativos da África e da Austrália do que os da própria Ásia. Com base em materiais inéditos da Lagoa Santa, Walter Neves descobriu também que as características cranianas do povo de Luzia também se assemelhavam a dos africanos e australianos. Para ele, então, o povo de Luzia entrou na América antes dos grupos com feições asiáticas que deram origem aos indígenas atuais. Com novas provas, vem surgindo mais dúvidas. Com novos vestígios encontrados no Parque Arqueológico da Serra da Capivara, onde provas da presença humana podem ser muito mais antigas do que se pensava, a arqueóloga Niede Guidon defende que objetos por ela e sua equipe encontrados no sítio arqueológico da Pedra Furada, pedaços de carvão, pedras lascadas, poderiam chegar pelo menos a 50.000 anos. Porém, essas provas não foram tão aceitas no meio científico. Dizem que o carvão encontrado por ela pode ter sido produzido por um incêndio florestal, que a lasca de pedra podem ser resultados de esfacelamento das rochas, ou seja, sendo resultado de fenômenos naturais e não da própria ação humana. Mas em 2006, o cientista francês Eric Boeda comprovou que os artefatos de pedras encontrados pela arqueóloga brasileira foram feitos por seres humanos que viveram entre 33 e 58 mil anos atrás. Mesmo
tendo tanta base para se acreditar que a presença humana na América pode ter acontecido anterior a tudo que se tem, parte da comunidade científica ainda se opõe a esta tese. E como era esse Brasil pré-histórico? O que se tem por teoria é que quando os primeiros habitantes chegaram a essa terra, que hoje chamamos de Brasil, ela não era como as de hoje. A começar pelo clima. Era um inverno rigoroso, seco, frio. Suas vegetações eram baixas em seus campos. E a nossa fauna era composta por animais e mamíferos enormes, como os tigres dentes de sabre, as preguiças gigantes. Um dos exemplos desse animal é o Cid da Era do Gelo, que é a representação, da preguiça gigante, um animal pré-histórico que de fato existiu e que foi extinto há cerca de 10 mil anos, mas ao contrário do que mostra no desenho, ela era um animal enorme, imenso, semelhante a um elefante, podia chegar a 6 metros de altura, atingir 5 toneladas, ou seja, 5 carros juntos, o peso de 5 carros juntos, além de outros animais como o mastodonte, o cliptodonte, que era um tatu gigante, e o xenorinotério, que era um animal parecido com um camelo, algo do tipo assim, se a gente pudesse comparar hoje, mas sem as corcovas, Basicamente esses animais que habitavam nossas faunas. E como esses habitantes viviam basicamente aqui no Brasil, Vamos estudar um pouquinho sobre eles. Assim como o conjunto de evidências sugere, esses primeiros habitantes da nossa terra eram caçadores e coletores. Viviam na região amazônica, possuíam uma dieta diversificada, caçavam animais pequenos como os veados, as emas, e coletavam frutos como o castanho e o pião. Entre os habitantes estavam o povo da Lagoa Santa, o povo do Umbu e o povo do Sambaquis, e é sobre eles que a gente vai começar a falar agora. O povo da Lagoa Santa, ou o povo de Luzia, viveram entre 8.000 e 4.000 anos antes de Cristo. Eram de baixa estatura, magros, comiam pequenos animais, frutos, peixes, caramujos grandes de rios. Muitas crianças morriam cedo e pouquíssimos adultos atingiam no máximo 30 anos de idade. O povo de Umbu, ou o povo da Flecha, viviam na floresta do sul e do sudeste do Brasil. Eram extremamente habilidosos no trabalho com pedras. Entre os objetos produzidos estão facas de corte, afiados, anzóis, pontas de flecha. Foram também responsáveis pela difusão de duas grandes inovações daquele tempo: o uso do arco e flecha e da boleadeira. Arma composta de 3 bolas de pedras ligadas entre si por cordas de couro. Estas armas tornaram possível a caça de animais velozes como as emas, os veados e até mesmo os pássaros em pleno voo. Agora vamos ao povo dos Sambaquis, ou os homens das conchas. Viviam no litoral do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. Com a cheia do mar, cerca de 6.000 anos, estes povos voltaram suas alimentações para o que o mar oferecia. Tinham suas dietas voltadas principalmente para peixes, moluscos. Embora também caçassem pequenos animais e coletassem alimentos vegetais como coquinhos, por conta da abundância de alimentos, não precisavam mudar constantemente de local. Fixavam-se próximo à praia, de preferência onde havia alguma fonte de água doce, e nesse local levavam conchas que eram abertas no fogo, comiam os moluscos e deixavam as conchas vazias no chão, onde se acumulavam. Depois de anos, já existiam verdadeiras montanhas de concha, sobre as quais as pessoas construíam suas cabanas e dentro das quais enterravam seus mortos. Vamos falar da arte rupestre, que é caracterizada pela pintura e gravura de paredes das cavernas ou de rochas fora delas. Nestes desenhos eram relatados costumes de uma época, mas apesar de ser uma arte difícil de datação, já que a técnica aplicada para que se obtenha uma estimativa de tempo, a datação por carbono, não se torna tão precisa devido à contaminação existente nas artes. Sabe-se que teriam sido feitas principalmente entre o Paleolítico, 40.000 anos antes de Cristo, e o Neolítico, de 10.000 a 6.000, ali 3.000 antes de Cristo. Na região nordeste do Brasil, mais precisamente no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí,
pode-se encontrar o maior e mais antigo acervo rupestre da América, com datação que chegam entre 17 e 25 mil anos. Também podemos encontrar essas pinturas no Vale do Catimbau, em Pernambuco, onde registros das pinturas rupestres e artefatos chegam a ser datados de pelo menos 6 mil anos. Chegam a haver lá cerca de 27 sítios arqueológicos. É considerado o segundo maior do Brasil. No Rio Grande do Norte, localizado na Chapada do Apodi, também existem diversos registros de artes rupestres e fósseis da era glacial. Lá foram encontrados fósseis de animais e inscrições rupestres com idades estimadas de 3.000 e 10.000 anos. Além destes, existem outros locais no Brasil que abrigam arte rupestre, como o Parque Nacional Sete Cidades, no Piauí, Cariris Velho, na Paraíba, Rondonópolis, Mato Grosso, Peruaçu, Minas Gerais, além de podermos encontrar outros pela América do Sul, como, por exemplo, o sítio arqueológico de Cueva de las Manos, na Argentina. Pessoal, estamos ficando por aqui. Encerramos hoje a nossa matéria sobre pré-história. Desejo a vocês tudo de bom, que a gente possa se ver em outras matérias, logo em breve, que não demore tanto quanto essa outra demorou. Peço desculpa a vocês que ficaram aguardando aí o momento de assistir novas aulas, mas realmente não deu para produzir novos trabalhos durante esse período. Peço a vocês que comentem, que debatam. Adoro quando alguém comenta, abre um debate dentro dos nossos fóruns ali de comentário. É muito importante para a gente também conhecer novas teorias, novas ideias e discutir de forma educada, justa, respeitosa. Isso acrescenta muito no nosso trabalho e acrescenta muito também no estudo de vocês. A história, ela está aqui para servir, mas também para ser servida. A gente deve ser servido do conteúdo que vocês têm para passar para a gente também. Nós fazemos história. Nós somos a história dentro da história. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem seu like, acionar o sininho, compartilhar, divulgar, comentar, seguir nossas redes sociais, manda um oizinho lá pra gente, fala com a gente, curte nossas páginas, baixe o nosso aplicativo, acesse o nosso site, participe dos nossos quiz, dos nossos simulados, para vocês cada vez mais alavancarem resultados bons por aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até nosso próximo conteúdo.